Olá, amigos citricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma conversa sobre o nosso setor. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, seja pela tela do seu computador ou do seu celular e também pelas plataformas de áudio. Nós vamos juntos para mais uma prosa especial. Nós começamos hoje a discutir um tema fundamental para o futuro da citricultura, a irrigação, em 2 episódios. Nós vamos trazer informações importantes sobre a implantação desse sistema, planejamento, benefícios, manejo do sistema, tipos de solo e mais adequado para a irrigação em relação à nossa citricultura. A irrigação cada vez mais vem ganhando espaço no nosso parque citrícola. Hoje, 36% da área total do parque conta com irrigação e a tendência é de aumento. Há 30 anos, por exemplo, apenas 3% do parque possuía pomares irrigados e isso tem impacto direto na produtividade. Nesse primeiro episódio, nós temos o prazer de conversar com o consultor e professor do Departamento de Fitossanidade e Engenharia Rural da Unesp de Ilha Solteira, especialista em irrigação, Fernando Braz Tangerino Hernandes. Então eu começo agradecendo pela presença, o professor Tangerino, que está com a gente, falando lá de Ilha Solteira, aqui no estado de São Paulo, na divisa com o Mato Grosso do Sul, na beira do Paranazão. Muito obrigado, professor Tangerino, pela presença, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, viu? O agradecimento é todo meu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fundecitrus, pela oportunidade de conversar, como você já disse. Um tema bastante importante, é relativamente novo dentro da citricultura, mas numa velocidade, houve uma mudança muito forte de como se usava a irrigação e como se usa hoje. E é fato que os novos plantios devidamente planejados, a expansão da citricultura, ela se dá em cima de uma agricultura ou de uma citricultura irrigada. Então, conversar sobre isso, desmistificar ou esclarecer alguns pontos ligados a essa técnica, para mim é um prazer e uma necessidade. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Fundecitrus. A gente que agradece. Vamos lá. Então, até dentro dessa linha aí, você já fez um pequeno preâmbulo. É possível, é clichê, mas é verdadeiro dizer que a irrigação na citricultura é um caminho sem volta? Nós estamos falando de um caminho sem volta e como que se deu essa evolução, que, como você já disse, é relativamente nova no nosso parque citrícola? É um caminho sem volta. A sustentabilidade da produção de alimentos passa pelos investimentos em sistemas de irrigação. Existem alguns temas, algumas palavras-chave: segurança alimentar e segurança hídrica. Tá. Segurança hídrica comporta dois momentos. Vocês mesmos já teve um tema como abordar a retenção, a reservação de água na propriedade. E outro, a segurança hídrica das plantas, a diminuição do abortamento. Então, só existe vantagens em investir em sistemas de irrigação, não só na citricultura, mas em todas as culturas. Para você ter uma ideia, eu falo do Noroeste Paulista, esse pedaço de terra que vai da margem esquerda do Rio Grande à margem direita do Rio Tietê, tendo o Rio Paraná ao fundo. Essa região, historicamente, tem 91 dias sem chuvas. Até agora, nesse momento, nós já estamos com 72 dias sem chuvas. Consecutivos, 91 consecutivos? Consecutivos. Tá. Consecutivos. Tá. Tá? Então, e isso acontece em várias regiões. Então, esperar pela chuva precisa rezar demais, precisa profissionalismo, e esse movimento acontece. E como deu essa evolução? No passado, quando se tinha esses 3% de irrigação, ele se dava pelos carretéis, pelos canhões. Sim. E eles não induziam a floração. Eles esperavam as chuvas
A floração vinha de forma natural e os canhões entravam para garantir o pegamento. Hoje não. Os sistemas de irrigação, a gente vai falar sobre os métodos, espero que você aborde, dê a oportunidade de a gente falar dos métodos e os sistemas de irrigação, eles são os indutores do florescimento. E daí para frente, a preservação da produtividade é feita com sistemas de irrigação, com técnicas de manejo que a gente terá a oportunidade de detalhar. Muito bem. Falando então em termos aí de produtividade, qual que é o ganho que a irrigação traz de produtividade para os pomares? Olha, a produtividade ela não depende somente da segurança hídrica, né? Então, eu gosto de dizer o seguinte: a irrigação não aumenta a produtividade, em nada. Mas para isso precisa chover na hora certa e no momento certo. O que você tem é a possibilidade de buscar a produtividade potencial, alinhando água com nutrição. Esses dois pontos te levam à produtividade potencial. As doenças e as pragas precisam ser combatidas para não retirar essa possibilidade dada pela água e pelo alimento. No nosso caso, nós estamos falando dos nutrientes. O fato é que São Pedro está um cara cada vez menos confiável. Então, desde a possibilidade de induzir a florada até a garantia da produtividade, ela é conseguida com sistemas de irrigação com a segurança hídrica. Muito bem. O senhor considera, podemos dizer assim, 4 importantes passos para o processo de irrigação no campo, visando a sustentabilidade aí nos seus estudos. Então, você menciona a fase de desafio, ponte, grande salto e euforia. Eu queria que você, por gentileza, explicasse cada um desses passos, o que eles significam e a importância deles e depois do conjunto deles. Bom, é fácil. Vamos lá. O desafio é fazer os 64% de citricultores que ainda não irrigam acreditar no que eu falei agora há pouco e fazer o investimento em sistema de irrigação. Tá. A gente pode usar diferentes argumentos. Eu posso utilizar argumento econômico, eu posso usar argumento climatológico, eu posso falar de evapotranspiração, eu posso falar de chuva, eu posso falar de balanço hídrico, eu posso falar de déficit hídrico. Muitas vezes esses termos são difíceis de compreensão, mas o fato é que se você tem menos chuva do que a evapotranspiração, e o que é a evapotranspiração? É a perda de água para a atmosfera. A gente soa e a gente faz xixi. No campo, a folha transpira e o solo evapora a água. Esse conjunto precisa ser reposto, ou pela chuva ou pela irrigação. O problema aqui no campo, Rodrigo, nós temos um limite de absorção, de armazenamento de água da chuva, que é dado pela profundidade efetiva do sistema radicular e pela característica do solo em termos de granulometria. Então, o solo o que é? É um meio trifásico em que você tem água e ar tendo que conviver harmoniosamente. Então, eu não posso colocar, e eu tenho um limite de colocar água se eu ocupar todo o espaço poroso. Mas, então, essa combinação, quando ela não se dá em igualdade no tempo e no espaço, há o déficit hídrico. O déficit hídrico dá uma menor evapotranspiração dá uma menor produtividade. Fora o fato de conforto térmico, que vamos deixar para lá. Então, o desafio é convencer, o Rodrigo chegar a um ponto que ele falar, poxa, apanhei, e não quero apanhar mais. Vou irrigar. Aí vamos para a ponte. A ponte é utilizar, perceber que tipo de solo você tem,
com a variedade que você vai plantar, com a qualidade da sua água, qual a disponibilidade da sua água, qual a evapotranspiração histórica máxima da região onde a sua propriedade está. E quanto é que eu quero ter de CAPEX? Né? A definição de CAPEX e OPEX, certo? É algo também que vai muito do estilo de cada citricultor ou cada produtor. Sim. Mas o certo que sistemas de irrigação mais robustos, o que é robustos? Com capacidade de entregar mais água, exige um investimento maior, mas terá um custo operacional menor. Então, e esse equilíbrio entre esses custos, investimento e custeio anual, também faz parte da característica do investidor. Bom, então definiu tudo isso e vamos até a entrega técnica, até o equipamento estar na propriedade em condições de operar. Tá. Né? E isso o investidor deve sempre pedir uma entrega técnica. Esse é o grande salto. É verificar a comprovação de o que ofereceram, entregaram. Tá. E isso é bom para os dois lados, para quem vendeu e para quem comprou. Perfeito. O grande salto. Agora eu tenho o equipamento de irrigação. A operação dele, de forma racional, considerando agora os mesmos recursos naturais que ajudaram a definir qual o sistema e qual a lâmina de projeto. Lâmina de projeto é a capacidade de entrega de água. Lâmina operacional é aquilo que eu entreguei naquele dia. O uso disso de forma sábia, com sabedoria, racional, ela vai levar à euforia, que é a total satisfação de perceber que aquele investimento, que ele demorou tanto, que muitos demoram tanto para vencer, se convencer, porque muitas vezes, né, precisa haver um evento traumático para poder ativar o ponto do cérebro, o ponto gatilho do cérebro para a mudança. Claro. Muitas vezes o racional não permite, não faz a mudança. Então você tem que ter algum evento traumático, uma frustração de safra, 2 frustrações de safra, por exemplo, até chegar nesse ponto do investimento, o uso racional, e o citricultor, de maneira geral, mesmo, ou esses que já investem em irrigação, como o custo operacional, perto do custo total, é relativamente baixo, ele tende a usar mais água do que precisa. Mas, quando ele colhe, quando ele vende a laranja, quando ele vê o dinheiro, o recompensa do investimento dele na conta, ele sai para o sorriso. Né? Então, isso eu chamo de euforia. Eu gostaria de chamar de êxtase, mas é um nome meio feio, assim, né? Mas a gente percebe, né, aqueles que usam bem esse recurso, eles falam muito bem dos recursos e dos investimentos. Ô, professor, deixa eu brincar aqui. Aqui no nosso podcast nós temos 2 momentos. O momento da euforia, que é o momento que o senhor fica feliz em poder compartilhar esse conhecimento, tem o momento do xingamento, que o senhor me xinga porque eu vou fazer uma pergunta que não está no roteiro. Porque é o seguinte, no começo, quando você estava falando do desafio, você estava dizendo o seguinte, bom, o desafio é convencer aí os outros 64%, 65%, ou 2/3 dos tricultores que não usam a irrigação. No entanto, você estava dando como exemplo uma região do estado de São Paulo, que você tem a margem direita do Tietê, na outra extremidade a margem esquerda do Rio Grande, tendo ao fundo o Rio Paraná. Muito bem, nós temos aí déficit hídrico em termos de clima, né? O senhor citou 91 dias historicamente de média sem chuva, já batendo 72 em 2024.
Porém, por outro lado, você tem disponibilidade de água, citamos três rios aí. Quando a gente vai pensar num citricultor, numa área que cresceu bastante no sudoeste de São Paulo, que também tem disponibilidade de água, você tem o Rio Paranapanema, por exemplo, mas você tem chuvas mais distribuídas ao longo do ano. Tem talvez um pouquinho maior de média pluviométrica, aqui em Araraquara talvez seja 1.500, lá 1.800, é um pouco maior, mas principalmente mais distribuição. Ali, esse citricultor também tem que ser convencido, a irrigação para ele também faz sentido? Faz todo sentido. Certo? A questão é que os equipamentos naquela região não precisam ser tão robustos como nessa região que tem o maior déficit do estado de São Paulo, tem as maiores temperaturas do estado de São Paulo e tem as maiores taxas de evapotranspiração do estado de São Paulo. Mas isso chama-se segurança hídrica. Certo? Rodrigo, tá. Você tem plano de saúde? Eu creio que tem. Você quer usar? Não. Tem o plano de saúde e não quero usar. Eu Perfeito. Entendi. Você tem seguro do teu carro? Tem. Certo? Quer usar? Não quer. Certo? Então, o que acontece? A variabilidade da chuva está cada vez maior, certo? Então, as chuvas convectivas, não vamos entrar aqui que não é minha especialidade, tá? A razão disso, mas é fato que as chuvas convectivas, que é aquilo que eu aprendi lá na minha Junquerópolis, como chuva de manga, certo? Elas estão cada vez mais frequentes, certo? Essas chuvas, elas são pontuais, chovem aqui, não chove no vizinho. Ela vem com uma intensidade, mas não vem com volume. Então, veja, e você me deu a dica, a deixa de trazer. Eu vou fazer uma pergunta para você, que é do setor, certo? Olha, os 2 últimos anos, 2023, 2022, foram anos de mais chuva. Vamos pegar 23. Foi um ano de um volume anual de chuvas maior do que o histórico esperado. Foi bom para a citricultura isso? Eu entendo perfeitamente o que o senhor está perguntando. Não foi. Não foi. Foi ótimo ou bacana. Foi ótimo ou bacana, certo? Mas não foi bom para a citricultura. Então, tem que ter muito cuidado com a escala. Quando a gente fala que choveu aqui no Noroeste Paulista, eu sou responsável pela RAMP, a Rede Agrometeorológica do Noroeste Paulista. O que acontece? Choveu 16% mais de chuvas do que o histórico esperado. Mas espera aí, quando eu preciso dessa água dentro da citricultura, certo? E como é que ela se desloca, certo? Como é que ela vem, com qual volume ela veio hoje, quantos dias eu vou ficar sem chuva. Veja, e eu fico sem chuva, a temperatura sobe. A temperatura sobe. Eu, lá na faculdade, há 40 anos atrás, certo? Eu aprendi que era 35 graus, começava o abortamento. Outro dia eu fiz um estudo, uma consultoria para uma grande player, né? E ele mandou eu fazer a distribuição de frequência a partir de 32 graus Celsius. Como se, então, com 32 eu começo a sentir, porque nós estamos nessa região. Então, o sistema de irrigação longe. Veja, você pega o café na região de Araguari, 96% irrigado. Então, não é nenhum absurdo. E chove. Interessante. Chove, certo? Não, então, nós temos que falar de escala, certo? A escala em que essa chuva e que você quer tratar. Eu quero tratar numa escala de um mês. Veja, esse ano, tá legal? Não, certo? Por quê? Porque choveu no começo. Normalmente se faz a indução pela irrigação até no máximo 15 de junho, mas normalmente até 30 de maio. Mas como veio água em abril e a planta precisa do estresse hídrico para receber o novo estímulo para florescer, e precisa desses 60 dias de porrada, ou seja, 60 dias sem chuva, e a chuva alongou um pouquinho, o que tem na prática hoje? Hoje, na prática, você teve a indução agora até... Tem gente que fez até em julho, mas teve indução aqui na última semana, o início da irrigação na última semana de junho.
Qual que é a situação prática disso? A situação prática é que agora ele vai precisar de mais água, porque o sol está vindo para o nosso lado, a evapotranspiração está crescendo, né? As taxas de evapotranspiração sobem, né? E ele vai ter que continuar irrigando, né, mais tempo e com um volume maior, porque aquela fase inicial, que exige já menos água, né, e se dá com a condição climática mais amena, ela se deslocou. Então, toda essa composição eu posso trabalhar bem com o sistema de irrigação e mitigar. Eu não vou resolver, eu posso mitigar e eu posso desenvolver a resiliência ao extremo climático. Perfeito. Eu estou absolutamente convencido de que é necessário implementar um sistema de irrigação. Você me convenceu. Então, eu pergunto o seguinte: qual que é o primeiro passo? Como é que o que eu começo para fazer esse investimento em irrigação? Eu preciso entender o meu tipo de solo, eu preciso entender a plantação. Por onde começa? Bom, por onde começa? Você venceu o desafio, você está na ponte. Beleza. Legal? Legal. Boa. Então você está na ponte agora. Agora a ponte você vai ter que passar a ponte. A primeira coisa que você vai ter que perceber é se você tem água. Água. Tá. Certo? Água e você vai precisar tirar a outorga. São duas coisas, tá? A água física e a água legal. Perfeito. Água física é o seguinte: eu estou vendo que eu tenho água. Eu estou vendo que eu tenho. Está lá, tenho tantos metros cúbicos. Tá? Mas a concessão do uso da água, chamada outorga, ela não se dá pela água física, a não ser que você tenha reservatório, represa. Tá. Aí, beleza. Tá, beleza. Agora, se for a fio d'água, eu vou ter que entrar numa vazão regionalizada. Tá. Que é isso? É um cálculo, né, com base em estatística, em probabilidade de você ter água, e aí você vai fazer essa conta e você vai poder tirar 50% desse número mágico. Esse número mágico, que o Estado de São Paulo chama Q710. Né? Se você tiver no Rio Federal, é o Q95. É uma métrica, é um indicador, né, de disponibilidade de água no período seco. Então, primeiro ponto, água. Não tenho água, mas eu quero irrigar. Então, vamos pensar em fazer uma barragem de terra. Vamos pensar em fazer uma represa e pegar a água, como acontece, você citou o sudoeste do estado de São Paulo, eu conheço vários produtores em que ele não tem água, certo? No córrego dele não tem água na estação seca, mas ele fez um investimento num grande reservatório no ponto mais alto, em que você recebe autorização para retirar água no verão, no período chuvoso. E aí você enche lá e trabalha com essa água. Então, água. Segundo ponto, certo? Obtive outorga. Energia. Eu tenho energia. Perfeito. Companhia elétrica vai me entregar energia. Eu estou disposto a fazer esse investimento. Tá. Outro ponto, recurso financeiro. É recurso próprio. Eu vou financiar. E eu não consigo um financiamento se eu não tiver outorga. Tá bom. Eu até consigo financiamento, que ninguém vai me perguntar se eu não tenho energia. Mas sem água, sem outorga, não dá. Certo? Venceu isso? Venceu. Legal. Agora vamos escolher qual é o sistema de irrigação. Né? Então, existe uma diferença entre métodos e sistemas. Né? Método é a forma como a água vai chegar até a propriedade, até a planta, até o solo. Que o alvo é o solo, não é a planta. Então, o método da aspersão tem o sistema de pivô central como mais utilizado para a citricultura. E já o método de irrigação localizada, que a água não está em 100% das raízes. Então, a aspersão eu imito a chuva. No método de irrigação localizada, eu coloco água porque, do mesmo jeito que eu continuo respirando com uma narina, escutando com o ouvido, as raízes não precisam beber água por 100% delas. Se eu entregar água para 1/3 das raízes,
né, e não deixar faltar água, ela vai Aham. fazer os seus processos fisiológicos e vai dar tudo certo. Então, dentro do método de irrigação localizada, nós vamos ter o gotejamento e a microaspersão. Então, eu vou decidir, é, em função da qualidade da água, em função do investimento que eu quero fazer, em função da minha preferência operacional, eu vou decidir qual sistema de irrigação eu vou adotar. Feito isso, eu vou definir qual a lâmina de irrigação, Tá. qual a capacidade de entrega de água. E isso também é levado em consideração o tipo de solo, principalmente a granulometria do solo. Se eu vou de gotejamento, né? Então, se o solo é muito arenoso, não é conveniente eu ter uma linha simples, porque eu não vou conseguir fazer, eu vou ter uma drenagem, uma percolação, e eu não vou conseguir atingir 1/3 das raízes, mesmo colocando muita água, porque eu preciso construir um bulbo. Então, a opção pode ser uma linha dupla, pode ser a microaspersão, mas, de qualquer maneira, esses 3 sistemas são os mais usuais onde está o crescimento: o gotejamento, a microaspersão e o pivô central. E, a partir daí, fechar o negócio. Muito bem. Acho que até você já respondeu na pergunta anterior. Agora, o histórico de chuvas também conta aí nesse cálculo, né? Tem mais algum fator envolvido? Não, o histórico de chuva, ele vai acabar indo quando você vai definir a tua lâmina de projeto. Você há vários critérios, Tá. tá? Você tem desde eu quero pagar a conta da evapotranspiração, eu tenho uma abordagem técnica e eu tenho uma abordagem econômica, tá? Quando eu vou não sei se a gente vai ter tempo para isso, quando eu vou para a abordagem econômica, eu vou ter um sistema superdimensionado, tá? Superdimensionado por quê? Porque eu vou pagar um investimento maior, mas eu vou jogar o sistema tarifário brasileiro. O sistema tarifário brasileiro, ele comporta quatro componentes: a demanda, que você paga uma vez por mês, em função da sua capacidade instalada, e você tem 3 tarifas, dependendo do horário que você trabalha. A tarifa das 21 às 6 da manhã, ela é 1/3 da tarifa das 6 da manhã às 18 horas. E das 18 às 21 é proibitivo, ela é 5 vezes mais caro, então por isso que na irrigação a gente fala que o dia só tem 21 horas. Tá. Então, jogar com essa Interessante. tarifa, certo? Jogar com essa tarifa, eu quero um equipamento. Não, eu vou dimensionar meu equipamento pelo déficit hídrico. O que é o déficit hídrico? Eu vou confrontar a evapotranspiração, ou seja, a transferência de água e quanto está chegando. Vou ver o mês de maior déficit e vou fazer um investimento por aquele critério, certo? Pelo aquele critério, você vai ter um CAPEX, um investimento menor, certo? Mas se você precisar usar, cada vez que você usar, você vai usar com um custo operacional maior. Então, você vai jogar, a chuva entra no balanço hídrico, certo? No balanço hídrico para você definir e te dizer, efetivamente, né, Claro. aqui é absolutamente necessário irrigação. Aqui é relativizado, como o Sudoeste, como você citou. Eu não plantaria nunca, eu não faria, também eu falar, eu sou suspeito, né? Vamos Mas lá. eu jamais faria um novo plantio, como tem acontecido nesse novo movimento aqui para o Noroeste Paulista e na costa leste do MS. Não, os novos plantios estão todos feitos com um sistema de irrigação. O mesmo acontece lá no Nordeste de Minas Gerais, ali em Formoso de Minas, aquele polo novo que está acontecendo por lá. Professor, como funciona o manejo do sistema de irrigação? Eu queria que você falasse, por favor, um pouco sobre possíveis problemas que o sistema pode ocasionar, então manutenção, custos, como é que funciona? Bom, nós temos aí 2 coisas totalmente distintas, tá? O Tá. manejo da irrigação é colocar água no momento e na quantidade certa. Isso eu posso fazer de 2 maneiras. Ou estimando as perdas por evapotranspiração, e para isso eu preciso de uma estação meteorológica, Tá. e é muito fácil de entender isso, é como se o marcador de combustível do seu carro quebrou, e aí como é que você vai saber? Você não quer arrumar. Então o que você faz? Você enche o tanque,
enche o tanque, anda pelo asfalto, pela estrada, entra na cidade, entra na estrada de terra, marca quantos quilômetros você andou e abastece de novo, vê quantos litros foram necessários, faz uma média e você tem quantos quilômetros, em média, por litro você consegue fazer. Se o seu tanque tem 50 litros, então quando você tiver ali, está fazendo 10 quilômetros com litro, quando você tiver aí com 450 quilômetros rodados, você vai e abastece. Tá? Isso é a evapotranspiração a partir das estações meteorológicas. O método mais preciso de estimar é de Pinimonti. Para isso eu preciso de sensores. Esses sensores são radiação global, temperatura, umidade, velocidade do vento e pressão atmosférica. Tá? Então, uma estação meteorológica, eu posso usar a rede agrometeorológica do Noroeste Paulista, as estações do INMET, do Ciagro, para buscar evapotranspiração, mas nunca a chuva. Tá? A chuva tem que ter um pluviômetro na propriedade. Tá? Mas eu pego esses elementos e ponho numa equação bem robusta e me sai a evapotranspiração de referência. A evapotranspiração de referência ela equivale à evapotranspiração da grama. Se eu tenho uma planta adulta de citros, eu multiplico por 0,8 e eu tenho quanto aquele dia esses citros transferiu para a atmosfera, isso eu tenho que repor. Mas perceba que eu botei numa equação. Então, eu estimei minha perda. Uma outra maneira é medir, como um marcador de combustível do meu carro, que agora não está quebrado. Então, eu coloco um sensor no solo, normalmente eu coloco pelo menos 2, um de decisão e um de controle. O de decisão é aquele que está no meio do meu sistema radicular e ele vai me decidir quanto de água eu vou pôr, porque ele vai me dar quanto eu tenho de água no solo e eu sei quanto eu quero chegar e eu quero repor para a capacidade de campo. Então, eu faço uma conta, umidade da capacidade de campo menos a umidade atual, vezes a profundidade que eu quero água, eu tenho a minha quantidade de água. E um de controle, eu coloco normalmente um sensor abaixo da zona radicular para ver se eu não estou botando água demais, se a minha conta está certa ou ferindo. O sensor mais comum utilizado para isso, mais barato, mais comum, é o tensiômetro. Tá? O cuidado que eu tenho que ter com ele é instalar no local da lâmina média e no meio do sistema radicular. Por que na lâmina média? Porque se eu instalar onde cai mais do que a média, ele nunca vai pedir água para mim. Se eu instalar onde cai menos que a média, ele sempre vai pedir água. Então, eu tenho que avaliar o sistema de irrigação e eu tenho que fazer uma instalação. Esse é o manejo da irrigação. Uma rotina diária que é difícil de se fazer, porque o produtor ele tem um monte de coisa para ele se preocupar e a água ele sabe que é mágica. Então, se ele põe água, ele tem a resposta, certo? Então, muitas vezes, ele não se preocupa em saber se está irrigando de mais ou de menos, e sim comete os seus excessos e poderia utilizar essa água com mais sabedoria, seja pela disponibilidade que ele tem, seja por uma questão econômica. Mas, basicamente, é a atmosfera ou estimando a evapotranspiração perdida, ou medindo o armazenamento de água no solo por um sensor. Já a manutenção dos sistemas de irrigação, cada sistema de irrigação tem suas peculiaridades. Então, se é uma irrigação localizada, eventualmente solenoides queimam, a manutenção tem que ser feita com limpeza de linhas, o sistema de filtro tem uma rotina de retrolavagem, enquanto que o pivô central ele também necessita de manutenção, aperto de parafusos, checagem, limpeza eventual do dreno final dele para tirar sujeira, enfim. Cada sistema de irrigação tem a sua peculiaridade e vazamentos, independente do método que você está trabalhando, vazamentos não são desejáveis. Checagem de pressão, tudo, mas é uma rotina de manutenção que precisa ser implantada e muitas vezes negligenciada. Você falou em rotina, até é evidente que a hora que põe na balança, compensa, né? Então você tem um sistema que você tem esses
problemas que podem acontecer, algumas intercorrências, tem a manutenção, ok. Mas na hora de fazer o cálculo lá no começo, já tem que colocar na conta, deixar aí uma reserva para as manutenções e tal, ou entra no ano a ano aí da produção, e pela própria produtividade, enfim, já se paga. Dá para fazer a conta, dá para Tá. colocar a previsão, certo? Isso vai muito da rotina da empresa agrícola. Você tem empresas agrícolas que coloca isso, porque você tem um orçamento a ser cumprido. Tem um orçamento a ser cumprido. Então, nós estamos falando de diferentes níveis de citricultores. Né? O citricultor menor, não, ele quer saber do investimento. Quando aparece, e muitas vezes ele negligencia um programa de manutenção rotineiro. Ele esquece que aquilo ali é uma máquina, no caso do pivô central, no caso do gotejamento da microaspersão. Aquilo não é a prova de enxada, não é a prova de chute, no caso da microaspersão. A própria operação do sistema de irrigação, você aproveita profissionais. Então, isso vai muito do porte, Rodrigo, tá? Do porte. Mas mesmo citricultores grandes, a gente, quando entra, muitas vezes a gente dá palpite, quer melhorar, né? E a gente esquece, quando a gente dá o palpite, quando a gente negligencia a preocupação dele com as outras, qual é a dor dele, certo? Muitas vezes a dor dele não é corrigir um vazamento, muitas vezes a dor dele não é trocar um solenoide, e ele prefere mandar o funcionário dele operar manualmente, quando você tem um controlador que permite e fazer milagres, vamos falar assim, em termos de manejo e prevenção até, especialmente na nossa região, que tem as maiores demandas, maiores taxas de evapotranspiração do estado de São Paulo. Muitas vezes, mesmo bem suprida de água, a planta apresenta sintomas de déficit hídrico, mas depois volta a turgidez. Por quê? Porque é tanta demanda que, para se defender, o estômago fecha. E depois ela... e aí você... Então... e outra coisa, viu, Rodrigo? A própria fertirrigação. A aplicação de fertilizantes, a aplicação de defensivo nos sistemas de irrigação. Tem uma evolução muito grande a ser feita. Muito bem, era para ser uma entrevista, mas você optou por dar uma aula, então eu agradeço. Eu e com certeza o nosso espectador, o nosso ouvinte. Professor Tangirino, obrigado, viu? Olha, o agradecimento é meu. Né? Se fez sentido para você, deve ter feito sentido para os citricultores, para quem nos assiste. Então, eu sempre digo que nunca foi sobre irrigação, e sim sobre a transformação que os sistemas de irrigação fazem nas pessoas, na propriedade, na cidade, no município, sem dúvida, na região, no estado, em última instância, no país. O Brasil irriga muito pouco. O país tem potencial de 54 milhões de hectares. Nós irrigamos 9 milhões de hectares. Nós crescemos a taxa de 208. Nos últimos 5 anos, nós crescemos a taxa de 280 mil novos hectares por ano. Tá? Os últimos 5 anos. Cara, se eu pegar isso, se eu botar 300, pegar 54, tirar de 9 e dividir por 300 mil, certo? Nós não, os teus netos não vão ver o esgotamento do potencial. Então, enquanto que nosso desafio é ampliar a área irrigada, o desafio dos Estados Unidos, o desafio do Chile, o desafio da Europa é não perder a área irrigada pela restrição hídrica, e o nosso não. O nosso desafio é distribuir oportunidades, a gente chama na agropecuária irrigada, independente da citricultura ou não, dos efeitos multiplicadores da agropecuária irrigada. Por quê? Do socioeconomia no meio ambiente.
Para a gente ter que evapotranspiração máxima, eu preciso ter água no solo. Mas quando eu tenho água no solo, sabe o que acontece, Rodrigo? Eu tenho maior sequestro de CO2, isso é fisiologia. Sequestrando maior CO2, eu produzo mais e entrego mais O2. Muitos não se dão conta disso, certo? E o simples, o óbvio, precisa ser dito, né? Que o leite não nasce na prateleira. Perfeito. A laranja, e mesmo o suco de laranja, não está na gôndola. Não brota no supermercado. Né? Você tem verdadeiros heróis lutando contra a doença, lutando contra a praga, né? Lutando contra as intempéries, os extremos climáticos, lutando contra políticas governamentais. Claro. Tudo. Então, são verdadeiros heróis. E o sistema de irrigação te permite a segurança hídrica. Né? Então, e claro, né? Se fala de outras culturas, produzir o ano todo. E produzir laranja o ano todo também, porque você tem ainda 70% das laranjas produzindo em época diferente daquelas que são irrigadas pelo fator indução. Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade, né, de conversar sobre esse tema. Muito obrigado, professor. E parabéns aí pela escolha do tema e, né, que você já falou, vai ter o segundo episódio aí, né? Com certeza vai ser mais esclarecedor ainda. É um tema, uma ferramenta aliada a esse sujeito resistente, que é o citricultor, né, ao longo dos anos, e que precisa, um assunto que precisa ser explorado cada vez mais, restou evidente, depois não dessa entrevista, mas dessa aula. Então, muito bem, recado dado, e eu quero agradecer mais uma vez a participação do professor do Departamento de Fitossanidade e Engenharia Rural da Unesp de Ilha Solteira, especialista em irrigação, Fernando Braz Tangerino Hernandes. Um grande abraço, professor, ao senhor e a todos aí de Ilha Solteira. Hoje a gente fica por aqui, né? E eu lembro que a você que acompanha o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. Como é que faz? É só buscar Fundecitrus Podcast, curte e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal, clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal, e o mesmo vale para as plataformas de áudio, como eu mencionei. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. Muito obrigado. Até a próxima.